Muito bem, irmãos, nós vamos agora passar o momento da meditação na palavra de Deus, da exposição da palavra. O título da mensagem de hoje é a curiosidade e presunção de Pedro, e o texto que vamos expor é o texto de João, capítulo 13, os versos 36, 37 e 38, que dizem assim: Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: Para onde vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: Você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Oremos. Pai bendito, Senhor de misericórdia, nós queremos, no momento em que vamos nos debruçar sobre a Tua santa palavra, que o Senhor nos ajude, que nós tenhamos, ó Pai, a humildade de nos aproximarmos com toda a reverência, com toda a seriedade. E também, ó Pai, queremos ter a certeza de que o Senhor é quem vai falar conosco, de que o Senhor é quem vai trazer a mensagem para o Teu povo, nos ensinando, nos ajudando, nos abençoando, ó Pai, com aquilo que será pregado nessa noite. Abençoa cada um de nós, abençoa a mim que estou incumbido de pregar a Tua palavra e todos aqueles que estarão ouvindo, meu Deus. No nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Mas na semana passada, nós vimos Jesus dando um novo mandamento para os seus 11 discípulos. 11 discípulos, porque Judas Iscariotes já não estava mais com o grupo. E o mandamento novo foi assim: amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros, aí no versículo 34 de João 13. Vimos que Jesus é não apenas o padrão supremo, o padrão perfeito de amor a ser seguido por nós, mas ele também é o próprio poder, ele é a própria capacidade para amar. Ele nos capacita a amar-nos uns aos outros como ele amou, e ele nos capacita a amarmos uns aos outros porque ele nos amou primeiro e deu a sua vida em nosso lugar. Essa mensagem de hoje é a última mensagem no capítulo 13 do Evangelho de João. Nós vamos falar sobre o líder do círculo dos discípulos, Pedro, sobre a sua curiosidade e a sua presunção. Mas apesar do título da mensagem, a curiosidade e a presunção de Pedro, esse não é um julgamento de Pedro. É, antes de tudo, um julgamento de nós mesmos. E de tudo que provavelmente teria acontecido se você ou se eu estivéssemos no lugar de Pedro. É uma falha comum a todos nós, os seres humanos, sermos mais curiosos em relação às coisas secretas, ou seja, sermos mais curiosos em relação às coisas misteriosas, coisas que pertencem somente a Deus, do que as coisas reveladas, coisas que pertencem a nós, coisas que nos foram ditas por Deus. Estamos mais preocupados em saciar a nossa curiosidade do que ensinar a nossa consciência. Queremos saber o que acontece no céu, mas não queremos saber o que devemos fazer para chegar lá. É fácil ver como um ensinamento claro, um ensinamento edificante, pode muitas vezes ser colocado de lado na igreja, quando um assunto polêmico, um assunto duvidoso é trazido à tona na discussão. Assim, nós esquecemos do assunto edificante por causa da curiosidade insaciável do homem pelo mistério, pelo segredo. É exatamente isso que Pedro está fazendo aqui. Jesus tinha acabado de dar o maior ensinamento sobre o perdão, sobre o amor mútuo, mas Pedro estava mais preocupado com a sua curiosidade e perguntou: Senhor, para onde vais? Nem Pedro e nem nenhum dos outros discípulos, note isso, perguntaram nada a Jesus sobre o novo mandamento de amar o próximo. Amar ao próximo não parece nada atraente
quando podemos falar de coisas curiosas e coisas interessantes. O tema mais importante foi deixado de lado. A pergunta de Pedro se baseia no que Jesus falou no versículo 33. Ele disse assim: meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Ou seja, tudo o que Jesus falou sobre o novo mandamento do amor, nos versículos 34 e 35, passou em branco. O ensinamento foi anulado pela curiosidade de Pedro. Mas será que nós estamos em condição de censurar a curiosidade de Pedro? Na Bíblia, as imperfeições dos homens de Deus sempre traem as suas qualidades. Quando estamos começando a admirar demais alguém na Bíblia, o texto sagrado aparece com um pecado, uma fraqueza ou uma falha de personalidade. Creio que um dos motivos para isso é exatamente para nos ensinar que não devemos venerar as pessoas que foram usadas por Deus na Bíblia. Pedro indagou ao Senhor: Senhor, para onde vais? E nessa pergunta, nós podemos ver o medo de Pedro, mas também podemos ver o seu amor pelo Senhor. Voltamos. Irmãos, a conexão falhou aqui enquanto eu estava no meio do raciocínio em relação a esse verso 33. Essa foi a fala de Jesus que deu origem à pergunta de Pedro: Senhor, para onde vais? E aí parece que tudo que Jesus falou sobre o amor ao próximo, tudo que Jesus falou sobre esse amor mútuo que os discípulos deveriam ter um pelo outro, passou em branco. Mas nós, como seres humanos, nós não estamos em condição de censurar a curiosidade de Pedro. O que a gente vê na Bíblia, que podemos observar com muita clareza, é que as imperfeições desses homens de Deus que apareceram na Bíblia sempre traíram as suas qualidades. Quando a gente começa a admirar demais uma pessoa na Bíblia, aí o próprio texto sagrado aparece com uma história de pecado, uma fraqueza, uma falha de personalidade, e acredito eu que isso acontece exatamente para que nós não veneremos as pessoas, para que nós não adoremos as pessoas que foram usadas por Deus na Bíblia. A pergunta de Pedro para Jesus aqui foi a seguinte: Senhor, para onde vais? E nessa pergunta, nós podemos ver o medo do apóstolo Pedro, mas também podemos ver o amor dele por Cristo. E podemos ver a preocupação pela ausência do Mestre. O medo da perda é comum aos seres humanos. Quando Elias foi levado ao céu, Eliseu o seguiu e ficou olhando até que não pôde mais vê-lo. Quando Jonatas e Davi estavam prestes a se separar, o texto de 1 Samuel 20:41 diz que eles despediram-se beijando um ao outro e chorando. Davi chorou ainda mais do que Jonatas. E ao se despedir dos seus amigos em Mileto, o apóstolo Paulo ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face, nunca mais veriam a face de Paulo. E Pedro aqui está falando sobre a despedida de Cristo. Veja, que homem, que mestre era Jesus. Pedro podia olhar para essa despedida com indiferença? Será que ele poderia olhar e não ficar curioso, não ficar com medo, não ficar triste? Mas acontece, irmãos, que se o nosso Salvador censurou a Pedro pela curiosidade, é porque ele estava errado de alguma forma. Ele foi um pouco curioso demais. E quantos de nós estão mais ansiosos para saber coisas secretas do que melhorar as coisas reveladas? Veja a curiosidade que o povo cristão tem em receber mais e mais revelações
mas não tem a curiosidade de aperfeiçoar, de aprender a Bíblia, que é a palavra de Deus que está revelada para nós. Somos todos mais defensores da teoria, da especulação, do discurso, do que da prática. Tanta especulação tira nosso foco das coisas que são realmente importantes. Devemos lembrar que temos muito a fazer e pouco tempo para fazê-lo. Devemos nos proteger de todas as especulações excessivas. Isso é perda de tempo. Nosso Salvador nunca incentivou esse comportamento. Quando um homem perguntou a Jesus, Senhor, serão poucos os salvos? Ele nem percebeu o insignificante e disse, esforcem-se para entrar pela porta estreita. Aqui, diante da pergunta de Pedro, Jesus está mostrando seu julgamento contra a curiosidade exagerada e contra o desprezo ao que é realmente importante. Em dois sentidos, irmãos, Pedro deveria seguir a Jesus no devido tempo. Em dois sentidos. No primeiro sentido, Pedro deveria seguir Jesus para a glória. Foi por isso que nosso Senhor orou na sua oração sacerdotal, em João 17, 24, dizendo, Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pedro perguntou, Senhor, para onde vais? Mas nós não devemos perguntar, nós devemos, ao contrário, devemos estar sempre e para sempre com o Senhor. Ele está preparando um lugar para nós. Quando ele se entregou na cruz do Calvário, ele preparou esse lugar. Porém, devemos lembrar que Eclesiastes 3:1 diz, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Deus tem o tempo determinado para todas as coisas. Pedro não podia seguir Jesus agora. A hora do nosso Salvador estava chegando, a de Pedro ainda não. O martírio de Pedro iria demorar um pouco mais. Em João 21:18, Jesus vai falar sobre isso quando diz para Pedro, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. O próprio Pedro vai falar sobre isso na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 14. Porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Ou seja, embora o mestre tivesse terminado o seu trabalho, o servo estava apenas começando o seu. Como disse o pastor George Whitefield, somos todos imortais até que nosso trabalho na terra seja concluído. Enquanto Deus tiver trabalho para você aqui, você vai ficar aqui. Enquanto você tiver um ministério aqui, nesta vida, na terra, Deus vai te preservar com vida. Nós, os cristãos, às vezes somos impacientes, mas isso é errado. A ansiedade não é apenas errada, ela também é inútil, porque não resolve nada. Veja bem, se o lavrador se preocupa porque a chuva não vem, ele resolve alguma coisa? A preocupação do lavrador traria a colheita mais cedo? Ele não pode colher antes do tempo determinado por Deus. Assim como nas leis naturais, também existe uma ansiedade em relação à graça de Deus. Por que você não pode seguir Jesus agora? Eu perguntaria para qualquer um que está ouvindo que não é um cristão, que não segue a Jesus. Por que você não poderia seguir a Jesus agora? Você vai falar de uma ansiedade em relação à graça de Deus. Você tem uma mãe idosa para cuidar, ou você tem um filho pequeno para criar, ou você tem uma empresa para administrar, ou uma religião para seguir. São muitos os motivos e são muitas as preocupações para não seguir a Jesus para a glória. E, em segundo lugar, Pedro deveria seguir Jesus para a cruz. Mas ele não podia segui-lo agora, porque ele ainda não tinha fé suficiente para sofrer. E ele vai provar que a sua fé era fraca quando negar ao Senhor por 3 vezes.
Isso nos mostra que o trato de nosso Senhor com o seu povo se baseia não apenas na bondade, mas também na sabedoria e na prudência. Jesus adapta o fardo ao ombro que o carrega, ou então ele aperfeiçoa o ombro ao fardo que precisa ser carregado. Assim como for o seu dia em Jesus, será a sua força. Ele mesmo nos ensinou em Mateus 6, basta a cada dia o seu próprio mal. E o melhor, Paulo diz em 2 Coríntios 12, 9, a graça do Senhor nos basta. Por isso Jesus respondeu para Pedro, para onde eu vou, vocês não podem me seguir, mas me seguirão mais tarde. Basta a cada dia o seu próprio mal. A graça do Senhor nos é suficiente, ela nos basta. Então, os versículos 37 e 38 de João 13 dizem assim, Pedro perguntou, Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu, você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Agora Pedro não está apenas curioso, mas ele também está presunçoso. Será que podemos censurá-lo por essa presunção? Ah, Pedro, é mais fácil falar do que fazer. Não é tão simples se despedir da vida como você pensa. Você tremeu de medo na água e agora quer passar por valente? A acusação agora é de um crime hediondo. Um pecado terrível seria cometido pelo maioral dentre os discípulos. Negar o próprio mestre era infidelidade e ingratidão. O amigo e redentor seria traído não apenas por Judas. Só que, diferentemente de Judas, Pedro havia sido chamado de uma baixa posição na vida, ele era um simples pescador, para a alta honra do apostolado. E o texto nos dá 3 informações que pioram ainda mais a negação de Pedro e que nos trazem também 3 grandes lições para as nossas vidas. A primeira informação é que Pedro foi avisado. Ele não poderia alegar ignorância em relação ao pecado. Jesus o avisou do que ia acontecer. Mas se por um lado isso agrava o pecado de Pedro, por outro lado traz conforto para ele e para nós. Porque mesmo conhecendo todos os pecados que iremos cometer até o nosso último fôlego de vida, Jesus nos ama como ninguém. A segunda informação que agrava o pecado de Pedro e que traz uma informação e uma lição muito grande para as nossas vidas é que o pecado foi imediatamente cometido. Ou seja, é verdade que nós temos uma memória curta, as coisas logo fogem às nossas mentes, mas aqui não houve tempo para o esquecimento. Com a gente também não é diferente. Mesmo nos lembrando dos ensinamentos do Senhor em sua palavra, cometemos verdadeiros crimes hediondos contra o nosso Salvador. E aí nós podemos perguntar com Davi, no Salmo 144:3, que já lemos hoje no culto, Senhor, que é o homem para que te importes com ele? Ou filho do homem para que por ele te interesses? Somos como um sopro, nossos dias são como uma sombra passageira. Por isso, a garantia para não cairmos em condenação não está em nós. É isso que essa lição que o texto está nos ensinando. A garantia de não sermos condenados com o pecado não está em nós. Não somos capazes de nos manter a salvo do nosso pecado. Mas quando cremos em Jesus e vivemos por meio dessa fé nele, não existe nada tão ruim que possa nos separar do amor dele. E em terceiro lugar, outro agravante para o pecado de Pedro é que o pecado foi repetido 3 vezes. Dizem que errar é humano, mas permanecer no erro é. Um homem pode ser surpreendido pelo pecado. Podemos pecar involuntariamente, ou pelo menos automaticamente. Mas no exato momento em que peca, a reflexão vem à mente do crente e ele pode fugir do pecado. Mas Pedro não evitou o pecado aqui.
Após a primeira ofensa, após a primeira negação, ele repetiu e repetiu novamente. Assim também acontece conosco quando damos lugar ao pecado na nossa vida. Ele cresce e se fortalece cada vez mais. Quão pouco nós nos conhecemos, irmãos. Pedro afirmou que jamais trairia ao Senhor, mas ele estava falando seguindo os seus sentimentos. Mas nem emoção e nem sinceridade é o mesmo que fé verdadeira. Nós vimos pessoas nesse evangelho que estavam sendo muito sinceras e muito emotivas, mas não haviam crido em Jesus verdadeiramente. Existe um tipo de certeza que pode ser comparada à nuvem da manhã ou ao orvalho que logo passa. Pedro percebeu a diferença, Pedro não percebeu a diferença entre um impulso emotivo e um princípio que é alicerçado na verdade. Ele não percebeu a diferença entre uma hora de tranquilidade e um momento de provação. Só Deus sabe o quanto de nosso testemunho diário tem sido consequência de uma fé genuína e o quanto é consequência da ausência da tentação ou da ausência de privações. Mas a verdade é que situações confortáveis escondem nossas fraquezas. Pedro foi colocado diante de uma situação difícil e seu pecado foi revelado por 3 vezes. Não creio que com qualquer um de nós teria sido diferente. Mas mesmo assim, Deus não permitiu que Pedro se perdesse. E com certeza, Ele não permitirá que você se perca. Creia nele, porque Ele sabe de todas as coisas. Quanto mais confiante em si mesmo você estiver, mais exposto ao seu pecado você estará. Mas quanto mais humilde você for, mais seguro você estará nas mãos de Cristo Jesus. Paulo disse em 2 Coríntios 12:10, quando sou fraco é que sou forte, porque o poder de Deus é aperfeiçoado na minha fraqueza. Não se surpreenda com essa triste história de Pedro. Isso aconteceu porque ele estava orgulhoso de si mesmo, se achou autossuficiente. E Provérbios 16:18 diz que o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. A resposta de Jesus foi: vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Ah, Jesus, esse é justamente o nosso grande problema. Nós não queremos nada mais tarde. Nós queremos tudo agora. Essa não é a primeira vez que Jesus diz esse agora não para Pedro, só mais tarde. Em João 13, no versículo 7, diz assim: respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Esse foi o treinamento de Pedro, irmãos. Agora não, Pedro, mais tarde. É o que Jesus dizia para Pedro: agora não, Pedro, mais tarde. Como o filho do trovão, impetuoso, impaciente, presunçoso. Era desse treinamento que Pedro tanto precisava. Ele queria que tudo fosse feito instantaneamente. É agora ou nunca, Senhor. Nós também queremos. Somos curiosos com o que não é importante e somos presunçosos quando deveríamos ser humildes e dependentes de Jesus. O Senhor, sabendo de tudo isso, disse as palavras mais irritantes do mundo para Pedro: agora não. Assim como Pedro, nós muitas vezes também queremos um Deus, com D minúsculo, que resolva tudo de forma instantânea. Mas assim como aconteceu com Pedro, quando estamos loucos de impaciência, Jesus diz a mesma coisa e com a mesma calma e com a mesma soberania: agora não, mais tarde. Agora não, mais tarde. Você quer que Deus resolva todos os seus problemas? Você quer que Ele responda a todas as suas questões? Ele está respondendo nesse texto. Ele está te respondendo agora, e a resposta é: agora não, mais tarde. Se essa resposta não satisfaz você, o Senhor acrescenta: agora não,
mais tarde, porque eu ainda estarei vivo amanhã, e ainda serei o Senhor do universo amanhã, e ainda terei todo o poder amanhã. Por isso, creia nele, viva nele, tenha a paz que só ele pode dar. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus Cristo, pela sua palavra. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, por essa história, ó Pai, incrível em relação ao apóstolo Pedro, pela sua curiosidade, pela sua presunção, nos demonstrando que também somos assim, ó Pai. Que precisamos estar preocupados e voltados para as coisas que realmente importam, para aquilo que o Senhor nos revelou, aquilo que o Senhor disse que devemos fazer por meio do amor ao próximo, do amor mútuo. E também, ó Pai, nos ajuda para que tenhamos espírito de humildade, não de presunção. Que tenhamos, ó Pai, corações contritos, voltados para Ti, confiantes em Jesus Cristo. E que a paz que excede todo o entendimento preencha a nossa vida, preencha as nossas mentes, e que possamos viver debaixo da Tua mão poderosa, crendo que o Senhor somente é aquele que controla tudo que existe, é aquele que tem o comando e o controle sobre tudo que acontece no mundo. Nos abençoa. No nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos chegando ao final do culto, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que foi feito. Também agradecemos a todos aqueles que estiveram conosco, né, com a Igreja Batista Nova Vida, que estamos reunidos de forma virtual. E vamos passar aos nossos avisos semanais. Na quarta-feira, às 19h30, nós teremos o culto de oração pelo aplicativo Zoom. Então, se você quer participar e ainda não tem o link, você pode pedir aí no Facebook, ou peça para alguém que compõe a Igreja Batista Nova Vida, que vai passar para você. Quinta-feira, aliás, na sexta-feira, nós teremos o culto de doutrina, vamos estudar o capítulo 3 de Efésios. Domingo pela manhã, a EBD, a Escola Bíblica Dominical, e no domingo à noite, nós teremos o culto de exposição da palavra, quando vamos começar João, capítulo 14. Então, nós vamos agora orar, logo após a oração, a bênção final, e assim o culto estará encerrado. Oremos. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que foi feito aqui, pelo culto que foi dedicado a Ti, ó Pai. Queremos Te agradecer porque o Senhor permite que a Tua igreja se reúna, Te adorando, ó Pai. E queremos Te pedir, meu Deus, que nós logo, em breve, meu Deus, nós queremos as coisas instantaneamente, mas o Senhor tem o seu tempo. Mas que nós possamos voltar, ó Pai, ao convívio com os nossos irmãos, que nós possamos voltar a nos reunir no espaço do templo, para celebrarmos, para estudarmos, para engrandecermos o Teu nome, Pai. Abençoa todos aqueles que sofrem, seja por uma doença, uma enfermidade, seja por privações, meu Deus, na sua vida, na sua casa, na sua família. Abençoa todo o Teu povo que está espalhado em toda a terra, Senhor. Te pedimos que o Senhor Jesus olhe por nós e que venha logo, ó Pai, conforme seja a Tua vontade e o Teu tempo, buscar a Tua igreja. Perdoa os nossos pecados, meu Deus, as nossas faltas, que são muitas e se repetem, assim como a negação de Pedro, meu Deus. Nos dá uma semana de bênção, nos dá uma semana de paz, uma semana de saúde, ó Pai. Que possamos Te servir, Te glorificar em tudo que venhamos a fazer. Abençoa todos aqueles, meu Deus, que estão ouvindo essa mensagem, estão ouvindo essa oração. Pois é no nome de Jesus Cristo que eu Te oro e Te peço por todas essas coisas. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão e que as consolações do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus que está espalhado em toda a terra. A igreja concorda quando dizemos amém, amém e amém.